Olá, galera do oitavo ano. Aqui quem vos fala é o professor Abrão Nascimento, professor de História, e vamos estar iniciando aí mais uma videoaula de História. Bom, galera, o nosso conteúdo hoje é sobre das rebeliões coloniais, as lutas pela emancipação na América Portuguesa. É o nosso conteúdo da aula de hoje. Pessoal, primeiro vamos compreender aí os antecedentes históricos, que vai culminar ali no processo de emancipação política da América Portuguesa, no caso, o Brasil. Primeiro temos que compreender que a metrópole do Brasil era Portugal, e Portugal estava passando por uma grave crise econômica, no qual, para sanar essa dívida econômica que a metrópole portuguesa estava passando, vai lá ser nomeado um ministro de Portugal chamado Marquês de Pombal, no qual irá estabelecer as chamadas reformas pombalinas, que principalmente irá aumentar os impostos e também a fiscalização, principalmente aqui da América Portuguesa, no caso das colônias, que posteriormente viria a ser o Brasil. Tá? Então, diante desses contexto histórico de aumento de impostos e de aumento da fiscalização sobre a América Portuguesa, sobre as colônias aqui na América de Portugal, isso vai gerar descontentamento, isso vai gerar revoltas que irão acontecer aqui na colônia portuguesa, no caso, que viria a ser o Brasil. Uma das primeiras revoltas que vai acontecer vai ser a chamada Inconfidência Mineira, que vai ter um caráter separatista, no qual eles queriam a separação de Minas Gerais de Portugal. Isso vai ocorrer lá em 1789, logicamente em Minas Gerais. Essa revolta ocorre principalmente devido ao aumento de impostos e também lá o estabelecimento da derrama, que seria a cobrança de todos os impostos atrasados. Então, uma elite lá da sociedade mineira se organiza, vai realizar uma conspiração com objetivos separatistas. É importante destacar que o movimento ele fica apenas na base da conspiração, nas trocas de ideias, porque o movimento ele não vai acontecer de forma armada, porque vai ter um membro lá da Inconfidência Mineira que irá delatar, vai ter um X9 que vai relatar que foi Joaquim Silvério dos Reis, vai denunciar em troca do perdão de suas dívidas. Esse Joaquim Silvério dos Reis tinha muitas dívidas e, em troca do perdão dessas dívidas, ele acaba denunciando o movimento. Inconfidente quer dizer traição, por isso que a coroa portuguesa vai estabelecer que essa elite lá da sociedade mineira que se organizaram com o intuito de se separar de Portugal serão considerados traidores, serão considerados inconfidentes e vai ter ali uma punição muito severa, principalmente ali para Tiradentes, que na verdade o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier, que ficou conhecido como Tiradentes. Ele era ali da elite mineira que tinha menos condição social e por isso ele vai acabar sendo escolhido ali para servir de exemplo, no qual ele será esquartejado, será enforcado e inclusive tem até um feriado nacional, o feriado de Tiradentes. Outro movimento separatista que vai ocorrer é a Conjuração Baiana, que também pode ser chamada de Revolta dos Alfaiates. Também vai ser um movimento político popular, vai ocorrer lá em Salvador, na Bahia, no ano de 1798. E esse movimento ele é resultado da insatisfação também das elites locais, mas também da massa popular, que estava descontente, sobretudo ali com relação à falta de alimentos. A coroa portuguesa, não dava mais muita atenção ali para a região do Nordeste, e isso vai gerar uma revolta. Eles também tinham o intuito de se separar de Portugal, somente Salvador, na Bahia, eles queriam a separação ali de Portugal. Então tudo isso ocorreu devido às chamadas reformas pombalinas que Marquês de Pombal estabeleceu aqui na colônia portuguesa, aqui na América.
Outro fator fundamental que vai contribuir para o processo de emancipação política do Brasil vai ser a vinda da família real portuguesa para o Brasil no ano de 1808. Por que a família real portuguesa vai vir para o Brasil? Devido ao imperador francês Napoleão Bonaparte, né, que Napoleão, em 1799, torna-se rei, torna-se, na verdade, imperador lá da França. Ele vai estabelecer no ano de 1806 o chamado bloqueio continental, no qual todos os países europeus estavam proibidos de manter relações comerciais com a Inglaterra, e isso vai gerar um entrave, porque Portugal tinha relações diplomáticas, tinha relações comerciais com a Inglaterra, que inclusive a Inglaterra vai auxiliar Portugal nesse intuito, né, de se safar ali das perseguições do exército napoleônico, e a alternativa encontrada por eles vai ser se refugiar em suas colônias aqui na América. Então, a família real, cerca de mais de 10 mil pessoas, vieram para o Brasil no ano de 1808, com Dom João, né? Vem Dom João e deixa lá a sua mãe, Dona Maria I, e eles vêm aqui para o Brasil em 1808. Com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, na colônia, essa família real vai estabelecer algumas medidas, né, que vai contribuir ali para uma certa autonomia da colônia, né, porque até então existia lá o chamado Pacto Colonial, no qual os colonos brasileiros só poderiam fazer relações comerciais com a metrópole, que no caso era Portugal, e a vinda da família real irá contribuir para esse rompimento, né, do chamado Pacto Colonial, porque em 1808 Dom João vai abrir os portos para as nações amigas, principalmente para a Inglaterra, uma vez que a Inglaterra havia o ajudado a vir para o Brasil. Então, essa abertura dos portos para as nações amigas contribuiu de forma significativa para a colônia ter uma certa autonomia, principalmente os comerciantes, né, que começaram também a fazer comércio com outras nações que antes era realizado somente com Portugal. E em 1815, também outra medida estabelecida por Dom João vai tornar o Brasil lá Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? O Brasil deixava de ser uma colônia e passava a ser um Reino Unido a Portugal. Ou seja, a família real estava governando Portugal e o Brasil aqui do Brasil, não lá de Portugal. Em 1816, a mãe de Dom João, Dona Maria I, que ficou conhecida como a Louca, acaba falecendo. E em 1818, Dom João deixa de ser príncipe regente e torna-se rei. Nele é coroado rei de Portugal, denominado Dom João VI. E após 1818, vai ocorrer em Portugal uma revolta, né, chamada Revolta do Porto, né, uma revolução. A Revolução do Porto ocorre lá em Portugal, justamente porque Napoleão Bonaparte já vai estar ali sido derrotado, né? Vai ter o Congresso de Viena, que vai reorganizar lá o mapa europeu, que vai restabelecer lá a volta do antigo regime, e ocorre ali então que a Revolução do Porto vai reivindicar duas causas principais, que era a volta imediata do rei, Dom João VI, para Portugal, e também a volta do Brasil à condição de colônia. Eram as duas causas que os revoltosos da Revolução do Porto desejavam. A Revolução do Porto ocorre em 1820, e em 1821 Dom João VI retorna para Portugal, né, devido à Revolução do Porto, e deixa aqui o seu filho, o príncipe regente Dom Pedro, tá? E os colonos, né, não queriam mais que o Brasil voltasse à condição de colônia de Portugal, e os revoltosos lá da Revolução do Porto desejavam que o Brasil retornasse à condição de colônia, e isso vai gerar muitos conflitos, vai gerar muitos atritos, né? Irão se formar dois partidos, vai ter o Partido de Portugal e o Partido do Brasil, no qual o Partido de Portugal, né, queria que o Brasil voltasse à condição de colônia, o Partido do Brasil queria que o Brasil se tornasse emancipado, com destaque aí para José Bonifácio, né, que terá uma aproximação bem próxima ali com Dom Pedro, e José Bonifácio, né, vai até inclusive ali conversar com Dom Pedro, e vai ter um episódio, né, que vai ser em 9 de janeiro de 1822, no qual Dom Pedro vai dizer que ele iria ficar. Se for para o bem geral da nação, diga ao povo
que fico, né? Porque até mesmo o partido de Portugal queria que Dom Pedro retornasse ali para Portugal, né? Mas só que ele não irá voltar, ele vai ficar aqui no Brasil e isso vai contribuir para o processo ali, para o Brasil se tornar independente. Inclusive, ele vai tomar algumas medidas que, por exemplo, irá contribuir, né, para o Brasil se tornar emancipado politicamente. Em maio de 1822, Dom Pedro vai ordenar que os decretos das cortes só poderiam ser executados com sua aprovação. Em junho de 1822, ele vai convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição do Brasil. E Dom Pedro também decidiu que as tropas portuguesas que entrassem, né, aqui no Brasil sem a sua autorização seriam consideradas inimigas. Então observe que o Brasil já estava praticamente ali independente, só que era preciso ali uma ação formal, né, para concretizar esse Brasil independente. E isso vai ocorrer em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, no qual Dom Pedro vai ali proclamar o célebre grito, né, independência ou morte. Então, a partir daquele momento, formalmente, o Brasil estaria independente. Após esse período, o Brasil vai se tornar uma monarquia, né? Dom Pedro vai deixar de ser príncipe regente e vai se tornar imperador do Brasil em outubro de 1822, no qual ali vai ficar estabelecido no Brasil o sistema monárquico, né? A fim de que a aristocracia rural continuasse com seus antigos privilégios. Então, observe que a independência do Brasil não vai mudar muita coisa em relação aos privilégios que se mantinham principalmente lá para os latifundiários. O Brasil vai continuar sendo um país essencialmente agrário, vai continuar com a manutenção da escravidão. A escravidão no Brasil só vai ter fim lá com a assinatura da Lei Áurea em 1888. Então, a independência, né, não mudou muita coisa logo de imediato. O Brasil não se tornou uma república como os inconfidentes mineiros queriam, como a Conjuração Baiana queria. Então isso acabou ali por tornar o Brasil independente, no qual Dom Pedro passou a se chamar Dom Pedro I, sendo imperador do Brasil. Espero que vocês tenham entendido, foi apenas um resumo geral aí do processo de independência do Brasil. Bons estudos e muito obrigado.